Olá, hoje iremos estudar figuras congruentes, congruência de figuras, de triângulos, segmentos, vários casos. Então assista até o final para que você aprenda corretamente todo o conteúdo de hoje, tá? Essa é mais uma aula oferecida pelo Área Academia de Aprendizagem, que está exclusivamente para você evoluir em matemática. Vamos começar com segmentos. Um segmento ou mais, né? Dois mais segmentos serão congruentes se tiverem a mesma medida. Vou apresentar três para vocês. O SA, que mede 3 centímetros, o ND, que mede 5 centímetros, e o RO, que mede 3 centímetros. Quais desses três são congruentes? O SA e o RO. Então, para dois segmentos serem congruentes, eles têm que ter apenas a mesma medida. Ângulos congruentes. Dois ou mais ângulos serão congruentes se tiverem a mesma medida. É muito parecido com segmento. Então, se eu tenho um ângulo que mede 40 graus e outro ângulo que mede 40 graus e um que não mede 40 graus, qual dos três, né? Só tenho dois aí que são congruentes, o SAN e o DRO. Por quê? O RTE não tem a mesma medida. Aqui, ó. Então, o SAN é congruente ao DRO. Triângulos. Agora vamos estudar triângulos. Os triângulos, turma, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque triângulo, ele tem 6 elementos, 6 medidas. Ele tem 3 lados e 3 ângulos. E isso que determina a congruência de um triângulo. Então, vou apresentar um aqui. Tem medidas de lados 4 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Ângulo 40 graus, 70 graus, 70 graus. Vou apresentar outro triângulo para vocês. 4 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 40 graus, 70 graus, 70 graus. Você está vendo que todas as medidas são congruentes. Portanto, o triângulo SAN é congruente ao DRO. Mas aí você fica pensando, caramba, tenho que ter todas as medidas? E se eu não tiver todas as medidas, o que eu faço? Para isso existem os casos de congruência de triângulos. Vamos ao primeiro caso. Caso lado, ângulo, lado. Eu preciso de pelo menos 3 medidas congruentes para determinar a congruência de um triângulo. E não sempre é 6. Se eu tiver aqui um triângulo que tenha lado, ângulo, lado com outro triângulo, eles são congruentes. Como assim, professor? Então, dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes. Muito difícil essa frase, professor. Vamos lá, aqui, ó. Eu tenho aqui 4 centímetros, um ângulo de 40 graus e 4 centímetros. Estão vendo que o ângulo de 40 graus está entre os dois lados. Está entre os dois lados. O ângulo D está entre o lado DO e o DR. Se eu colocar outro triângulo, tem que ser a mesma coisa. O ângulo tem que estar entre, compreendido. Compreendido quer dizer entre os dois lados. Ó, 4, 40, 4. Então, se acontecer isso, os dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Vamos ao segundo caso de congruência de triângulo. Lado, lado, lado. Esse é o mais fácil. Por quê? Dois triângulos são congruentes quando têm os três lados respectivamente congruentes, ou seja, com a mesma medida. Apresento aqui um para vocês. 4 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. O outro, 4 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. Todos os lados, o lado do primeiro e o lado do segundo, tem congruência? Tem. Então, os dois triângulos são congruentes. Vamos ao terceiro caso. Alá, alá, alá. Ângulo, lado, ângulo.
Então, dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos adjacentes ao lado. E são, respectivamente, congruentes. Como assim, professor, dois ângulos adjacentes ao lado? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o lado DR e tenho o ângulo de 40 graus, que é o D, que está junto do triângulo, o lado DR, e os 70 graus R, que está também junto do lado DR. Então, eu tenho o ângulo, o lado e o ângulo. Por isso que é ala. Outro triângulo. Aqui, ó, agora eu tenho um SAN. Eu tenho 40 graus, que está junto com 4 centímetros, que está junto com 70 graus. Então, vocês podem ver que tem aqui o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Portanto, esses dois triângulos SAN e DRO, são congruentes. Vamos ao quarto caso que nós vamos aprender e último por hoje. O quarto caso é o LAAO. Né? Se juntar o terceiro com o quarto, fica ALALAO, que nem carnaval, ALALAO. Mas vamos parar de brincadeira e vamos aprender. Lado, ângulo e ângulo oposto. Quer dizer, não está adjacente, ele está do outro lado. Dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse mesmo lado são, respectivamente, congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Vamos ver aqui. Então, eu tenho 40 graus, que está junto com um lado de 4 centímetros, e os 70 graus que está oposto, ele não está junto, ó. O ângulo O está oposto ao 4 centímetros, ele está lá do outro lado. Mais um triângulo, eu tenho o 40 graus que está junto com 4 centímetros, e os 70 graus que está oposto ao 4 centímetros. Ele não está juntinho dele, ele está longe, longe. Então, quando acontece isso, a gente fala que é o caso lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, que é o LA, é o LAAO. Então, esses dois triângulos são congruentes. Muito obrigado, inscreva-se no canal, acione o sininho para assistir novas aulas, dê sugestões, faça as perguntas. Muito obrigado novamente e até a próxima aula.